A decisão mais importante para todo investidor é aquele momento que nós devemos vender os ativos. E como nós estamos comprados em Bitcoin, não em altcoins, mas inclusive a gente vai analisar as altcoins na data de hoje, a gente deve olhar para se desfazer das nossas posições de Bitcoin. Pode ser que a gente rotacione esse capital para as altcoins, ou a gente pode ficar com isso em caixa protegido caso os sinais sejam de grandes reversões. Hoje eu vou te mostrar quais são os pontos que podem ser um alto potencial de formação de topo no Bitcoin. E assim a gente deve ficar bem atento nessas regiões para a gente iniciar a nossa distribuição. Porque afinal de contas, nada melhor do que enriquecer no metaverso é enriquecer na vida real. E para isso, a gente precisa saber o momento de vender os ativos e colocar aqui nosso lucro no bolso. Bom, Iteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, pontos de liquidação, geralmente eles são regiões de alto potencial, tanto de formação de fundo quanto de formação de topo, porque são regiões onde a gente tem muita liquidez envolvida, ou seja, grandes players conseguem montar posições e desfazer de posições dentro dessas regiões também. Bom, se a gente olhar para o Bitcoin, obviamente a gente acabou liquidando muitas pessoas que estavam apostando em long. A gente tem novos pontos de liquidação das pessoas que estão apostando em long, mas esses pontos estarão lá por volta dos 99, 98 mil dólares. Só que a gente tem uma grande concentração das pessoas que estão apostando em short, lá nos 120 mil dólares. Olha só, se a gente olhar aqui ó, nos 118 mil dólares, a gente tem 1000 Bitcoin. Se a gente, obviamente, for olhar para regiões mais altas, tá? Ali em 150 também tem Bitcoin, 200 mil dólares tem muito Bitcoin, mas aqui são as regiões mais longes. Vamos nos concentrar no 118 e no 120 mil dólares, que são regiões onde a gente precisa de 3% de alta ou até mesmo 5% de alta. É fácil a gente capturar essa liquidez aqui. Quando a gente olha para as pessoas que estão apostando em short, o mais próximo que nós temos ali é 1000 bitcoins em 98 mil dólares. Ou seja, a gente está falando de uma queda aí de 14%. Quando a gente olha para isso daqui, nós conseguimos verificar que a maior concentração é das pessoas que estão shortando o mercado. Ou seja, a gente tem alto potencial para capturar essa liquidez. Só que a gente tem que entender que também essa região de captura de liquidez é um momento onde grandes players vão tomar uma decisão de saída caso eles queiram sair das suas posições. Porque olha só, se você tem alguns milhões ou pior, se você tem bilhões para investir, você precisa ser estratégico dentro dessas regiões de alta liquidez. Porque é aqui onde você tem uma oportunidade de montar uma posição. Não acho que um grande player ele consegue comprar exatamente naquele preço em específico que ele quer. Primeiro ponto, ele precisa ver como que está a liquidez. Às vezes é um preço um pouco mais alto, às vezes é um preço um pouco mais baixo, mas ele tem que utilizar do book de ofertas para que ele consiga tomar uma decisão. Ou ele pode negociar isso via OTC, que aí é você entrar em contato com a corretora e pedir para ela vender para você por trás do balcão. Isso que significa OTC. A gente sabe bem disso que esses grandes players eles podem se desfazer das suas posições, os 120 mil dólares acaba sendo uma região de resistência. Então aqui é um ponto-chave onde nós devemos analisar e verificar se os grandes players eles estão saindo mesmo de suas posições ou não. Caso eles estejam, aí meu caro, pode ter certeza que eu vou iniciar a distribuição mais uma vez. Nesse presente momento, eu sigo comprado, sigo posicionado junto com a carteira 1 milhão, mas obviamente a minha função daqui para frente é analisar o mercado todos os dias e tentar identificar essa região de formação de distribuição para que a carteira 1 milhão ela possa distribuir junto. Bom, isso é quando a gente fala sobre liquidação. Quando a gente fala sobre price action no Bitcoin, a gente está retomando a sua tendência, tá? Estamos voltando acima da média de 200 períodos. Estamos em uma região de resistência, que é os 115 mil dólares. Lembrando, a gente tem alta liquidez no 120, no 118, ali 120 mil dólares. Ou seja, a gente pode chegar dentro dessa região e aqui começar a enxergar divergências dentro do RSI.
Essas divergências ainda não aconteceram, a gente só chegou em região de sobrecompra, tudo bem, deu uma resfriada ali. Saiba que o Bitcoin ele costuma entregar divergências. Aqui dentro também é a região onde a gente tem a alta mais expressiva, como aqui embaixo também é onde a gente tem a queda mais expressiva. Eu acredito que essa região aqui em cima ela vai ser uma região onde nós podemos utilizar de estratégias de distribuição, porque nós temos a liquidez suficiente para que grandes players saiam, nós já podemos construir aqui divergências chegando dentro dessa região, tudo que nós vamos fazer é analisar aqui dentro dessa região. Mas, até o presente momento, eu sigo posicionado. Posicionado com o quê? Com aquelas compras que nós fizemos dentro da carteira rumo ao milhão, em 115, em 105, em 106, em 111 mil dólares. Inclusive, se você quiser ter acesso a essas decisões, igual a que eu tomei recentemente de comprar Bitcoin em 105 mil dólares, clica no primeiro link da descrição que você pode entrar para a carteira rumo ao milhão. Bom, entendendo isso, qual que deve ser a nossa expectativa? Expectativa de alta para o Bitcoin. Só que, obviamente, pode estar acontecendo algo que nós, como analista, nós não estejamos vendo. Pode ser que a minha análise ela esteja errada. Pode ser que eu não consiga identificar a saída de grandes players. Por conta disso, eu devo ser totalmente estratégico. Eu não vou querer sair no prejuízo depois do mercado já ter entregue movimentação de alta. Eu não vou simplesmente ficar rodando as minhas posições depois da gente ter saído de zona de baixo risco e começando a entrar em zona de alto risco. Então, perante a isso, a gente deve começar a trabalhar com stop gain ao longo dessa movimentação. Stop gain é uma técnica que você utiliza deixando que o mercado te tira caso ele não vá para aquela direção que você está esperando. É simplesmente você entender um ponto-chave ali do mercado também, você tem que ter uma margem ali para o mercado se movimentar, não vai pregar o stop gain no candle anterior, porque as chances de ser acionado esse stop ela é muito alta, e afinal de contas, se a gente ainda tem a expectativa de alta, a gente não quer sair tão cedo assim. O stop gain ele é apenas um seguro que nós estamos colocando na nossa operação. Saiba utilizar stop gain de uma maneira bem estratégica. Não é só olhar para o preço e acreditar que você vai colocar um stop acima do ponto que você comprou. Não é bem assim que funciona. Stop gain ele também é uma técnica onde tem os pontos específicos que você deve colocar ele, como quando a gente utiliza o stop loss também são pontos específicos. Não é relacionado ao preço que você pagou, mas sim às movimentações que o mercado ele está entregando. Dentro da carteira rumo ao milhão, nós já estamos com um stop gain programado já para essa movimentação do Bitcoin. Bom, a gente chegou ali dentro da nossa região de preço caro, tá? Que é a linha verde aqui em cima. A gente compra lá na linha dourada e a gente vende na linha verde. Só que, obviamente, a gente não utiliza a linha verde como o ponto de venda e nem a linha dourada como o ponto de compra, mas sim como a região. A gente entende o que acontece dentro dessas regiões. É comum a gente ver divergências antes da gente ter uma correção acontecendo. Essa divergência ainda não aconteceu. Obviamente, em alguns momentos a gente pode retornar sem ter a divergência, por isso que nós estamos trabalhando com o nosso stop gain. Mas saiba que aqui em cima, meu caro, a gente não compra. Tudo que a gente faz aqui é buscar por venda, que é exatamente o que nós estamos fazendo. Outra coisa que a gente vai seguir analisando são as realizações de lucro. As realizações de lucro elas começaram a aumentar nas últimas horas, mas nada tão relevante assim. Obviamente que se a movimentação ela for curta, a gente está falando que saímos ali de 104 mil dólares, batemos 115, não é uma movimentação tão longa quanto sair de 109 e parar em 126, a gente não tem tanto lucro assim para ser realizado, mas saiba que se essas realizações elas continuarem, isso daqui são sinais de que grandes players, eles continuam saindo com consistência, mesmo que o lucro ele seja pequeno. Bom, entendendo isso, a gente vai analisar algumas altcoins, porque eu sei que muitas pessoas gostam de, mesmo assim, investir nas altcoins em cenário como esse que nós estamos. Olha só, a minha recomendação não é olhar para as altcoins nesse momento, mas eu sei que muitas pessoas
acreditam que Bitcoin está caro, acreditam que Ether está caro e a grande oportunidade dela está dentro das altcoins. Porque afinal de contas, Bitcoin custa $100.000. Se você comprar um ativo que está valendo 0,2 centavos e ele chegar em $1, você simplesmente ficou milionário. Eu sei que tem algumas pessoas que ainda acreditam nessas coisas. Mas entenda, a gente deve investir nas altcoins quando o cenário é de confirmação de alta para o Bitcoin, um cenário de baixo risco. E quando a gente olha para o Bitcoin, nós não estamos nesse cenário nesse presente momento, nós estamos em um cenário onde comprou ou vendeu, onde a gente sai de uma região de alto risco para uma região de baixo risco de maneira rápida e já volta para uma região de alto risco, porque nesse momento nós estamos tradando os ativos. Espere o Bitcoin entrar em uma tendência vigente de alta, ou seja, uma movimentação clara com interesse comprador, para que você possa investir nas altcoins. Olhe para o Bitcoin nesse momento como sendo o seu principal ativo. Se você quer se aventurar nas altcoins, toma muito cuidado com isso. Obviamente, eu não tenho altcoins nesse momento, mas eu também não vou ficar deixando de analisar os ativos. Não é porque eu não tenho eles na carteira que eu não vou analisar. Afinal de contas, a minha análise é quem vai me mostrar uma oportunidade em um determinado momento. Bom, quando a gente olha para Ray, que é um ativo beta de Solana, a gente está vendo esse ativo andando de lado, com o RSI subindo. Isso daqui são divergências. É um sinal de apresentação de interesse comprador. O grande problema desse ativo é que ele está abaixo da média de 200 períodos, ou seja, ele está em tendência de baixa. Só que nós estamos longe da média de 200 períodos, como nós estivemos aqui atrás. É comum que a gente tenha retoques na média de 200 períodos antes da gente dar continuação na queda ou até mesmo continuação na alta. Veja que esse ativo ele tende a voltar na média ali, mesmo em uma grande tendência de baixa. Bom, eu não estou investindo nesse momento em altcoins, mas aqui é uma região sim que a gente pode começar a olhar para momentos de tradear o ativo, porque nós estamos formando topos e fundos ascendentes. Obviamente, aqui se você for entrar, seja totalmente estratégico, operação estruturada. Jamais holdar altcoins. Por que não holdar altcoins? Olha só, se a gente olhar para um gráfico diário aqui de Ray, cara, quem comprou Ray em dezembro de 2023, meu amigo, são quase 24 meses, 2 anos se passaram e essa pessoa está no 0 a 0. Ou pior, essa pessoa ela perdeu 30%. Por quê? É mais fácil ela ter investido na renda fixa no Brasil. Tá pagando quanto aí no Brasil? 15% a renda fixa? Pô, cara, desculpa, mas se você está simplesmente vendo o ativo andar de lado, você não está investindo, você está perdendo dinheiro, porque é muito mais seguro a renda fixa. Ou melhor, pegar esse dinheiro e abrir um negócio, fazer alguma coisa, multiplicar esse dinheiro. Existe uma regra simples e clara, que ela se chama dinheiro faz dinheiro. Então, nunca deixe o seu dinheiro parado, nunca gaste dinheiro virgem. Aprenda a pegar aquele dinheiro, multiplicar e gastar aquilo que você multiplicou. Porque dinheiro faz dinheiro. E se você fizer isso, saiba que eternamente você consegue fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, porque você nunca gasta aquele seu dinheiro primário. Dinheiro faz dinheiro. Bom, então a gente não holda esses ativos porque eles estão andando de lado nos últimos 2 anos, não faz sentido nenhum. Lido é um outro ativo que ele costuma se movimentar quando o Ether performa bem, tá? Ether não está performando muito bem, mas a gente vai falar sobre Ether que ele está rompendo a média de 200 períodos ali também. Mas ele tem os mesmos padrões ali que nós estamos vendo dentro de Ray. Está abaixo da média de 200 períodos, um pouco mais próximo, tá? Talvez esse ativo aqui a gente pode aguardar um pouco mais um rompimento da média de 200 períodos, para que a gente tome decisões de entrada, mas obviamente não vou entrar nesse momento, porque eu não estou olhando para as altcoins. Outro ativo que a gente jamais deve holdar, porque se estiver holdando desde maio de 2022, esse daqui, meu caro, simplesmente é o ativo que menos performou no longo prazo dentro do mercado cripto. Obviamente que quem sabe comprar e vender fez muito dinheiro nesse ativo aqui, porque ele está simplesmente andando em lateralização. Agora, quem acredita que isso aqui é um bom projeto, que você deve holdar, segurar para sempre, cara, esquece porque essa pessoa não está fazendo dinheiro.
Bom, Solana tá tentando romper a média de 200 períodos aí, tá? Obviamente que a gente precisa do combustível do Bitcoin, que o Bitcoin continue estendendo ali a sua movimentação de alta, para que a gente veja Solana voltando a performar bem. Se Solana realmente conseguir romper a média de 200 períodos, a gente pode ver Ray performando também, ou seja, teria a oportunidade de fazer trade em Ray. Bom, quando a gente olha para Ether, ele está tentando romper a média de 200 períodos também, tá? Na verdade, ele fez o seu rompimento e ele está tentando confirmar esse rompimento. Passando a região dos 4.200 aqui, a gente tem confirmação do rompimento da média de 200 períodos e possa ser que aí a gente veja Lido performando também. Só que o fato é que, para mim, existe uma regra para que eu invista nas altcoins. Essa regra é fluxo de capital, capital rotativo, ou seja, investidores direcionando a sua atenção para as altcoins. Olha só, tudo que rege qualquer ativo financeiro é lei da oferta e da demanda. Não importa se ele esteja na bolsa, não importa se seja uma cripto, não importa se seja um carro, não importa se seja um celular, não importa o que seja. O preço de qualquer ativo, o que rege ele é a lei da oferta e da demanda. Se tem mais oferta e menos demanda, barato. Se tem mais demanda e menos oferta, caro. O preço de qualquer ativo se movimenta dessa maneira. E quando a gente olha para as altcoins, o que eu sempre busco é entrar em movimentos quando a gente tem capital indo para as altcoins. E a gente consegue ver isso através de dados. Por exemplo, quando a gente está dentro dessas linhas pretas aqui em cima, significa que a gente tem muitas altcoins performando bem. Quando a gente está aqui embaixo nessa linha laranja, significa que o Bitcoin está performando muito melhor do que as altcoins. Aqui nós falamos que é Bitcoin Season e aqui nós falamos que é Altcoin Season. O direcionamento entre a linha laranja e a linha preta são movimentos saudáveis para as altcoins. O direcionamento da linha preta para a laranja são movimentos que não são saudáveis para as altcoins. Recentemente, todo mundo viu aí a queda que teve nas altcoins, que acabou com o patrimônio de muitas pessoas. Além disso, se a gente olha para o fluxo de capital, a quantidade de dinheiro que está indo para as altcoins, na verdade nós não estamos tendo injeção de capital dentro das altcoins nos últimos dias. E quando nós temos movimentações de alta nas altcoins, são quando o capital ele está fluindo para as altcoins, quando a gente tem demanda por essa classe de ativo. Nesse presente momento, não tem demanda pela classe de ativo. Obviamente, tem aquelas pessoas que querem holdar as altcoins, tem aquelas pessoas que se aventuram nesse mar, tem aquelas pessoas que acreditam em bons projetos, que querem pegar aquela tacada perfeita, porque afinal de contas, Lido está abaixo de $1, né? Esse ativo pode chegar em $10. Quem não quer multiplicar o seu capital em 10%? Só que em 10 vezes. Só que a única coisa que não te contaram foi qual que será o processo de $1 até $10. Um processo árduo de que a gente precisa de uma expansão monetária para que a gente tenha mais risco sendo envolvido, onde os investidores eles tomem mais esse risco para que a gente veja as altcoins performando bem. Enquanto isso não acontecer, a gente está em um cenário onde a melhor coisa que a gente pode fazer é ter capital onde o ativo ele é mais sólido, ele tem mais liquidez, ele tem mais estabilidade, menos volatilidade e ele também tem mais adoção. Quem que é esse ativo dentro do mercado cripto? Bitcoin. Então, por conta disso, nesse momento nós devemos ser maximalistas, nós devemos olhar para o Bitcoin. E cara, aceita que movimentação de 2% é ótimo, movimentação de 5% é excelente, movimentação de 10% é muito bom dentro de uma carteira. O problema é que você está acostumado a ver ali aqueles scans que sobem 1000%, aqueles scans que sobem 100%, 200% em questão de horas, e você acreditar que você vai fazer dinheiro dessa maneira. Entenda, não é desse jeito que investimento funciona. Quem quer contar com a sorte, joga esse jogo dessa maneira, mas quem quer contar com estratégias, meu caro, utiliza outras técnicas. Técnicas aonde a gente deve observar os dados para que a gente possa tomar decisões. Diante disso, não é o momento da gente olhar para as altcoins. E tudo que eu falo aqui para você é por experiência própria. Olha só, se a gente for analisar o patrimônio da carteira rumo ao milhão, a gente consegue observar que o patrimônio dessa carteira ele é crescente com consistência. E para mim a palavra mais chave ela se chama consistência. Para que você tenha consistência nos seus resultados, você não pode pegar essa tacada perfeita da grande altcoin que explodiu. Você tem que ter uma técnica replicável onde você consiga repetir aquilo ao longo do tempo. E o
segredo da riqueza ele está nessa consistência, porque depois que você descobre essa maneira de multiplicar dinheiro, ninguém mais pode tirar isso de você. E é aqui que está a sua grande sacada de enriquecimento. A técnica que eu utilizo dentro da carteira Rumo ao Milhão é a técnica que me fez chegar no meu primeiro milhão, nos meus múltiplos milhões, que é o faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. A técnica que eu utilizei lá atrás, quando eu tinha apenas 5 mil reais para poder investir, e a mesma técnica que eu utilizo hoje para tomar decisões com alguns milhões. Caso você queira ter acesso a todas as minhas decisões de compra e de venda da carteira Rumo ao Milhão, caso que você queira que eu mande uma mensagem na tela do seu celular com aquilo que eu estou comprando ou vendendo e você só precisa copiar e colar, você pode ter acesso a essas decisões dentro da carteira Rumo ao Milhão. Lá dentro, eu, Gui Teles, e a minha empresa Block Capital analisamos dados e tomamos uma decisão de compra e de venda. Você só precisa seguir essa decisão. Para que você entre para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, veja se você está em busca de acumular patrimônio, que é onde você deve ter um gráfico de uma carteira igual a essa daqui, que ela sobe com consistência. Obviamente não sobe de uma maneira muito rápida, muito expressiva, como algumas pessoas acreditam que vão enriquecer, mas ela sobe com consistência, caminhando em direção ao seu objetivo, que é mostrar para todo mundo ali como que a gente chega no primeiro milhão. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações na tela do seu celular. Dessa maneira aqui, aonde conforme a movimentação que foi feita hoje de manhã ali, há 1 hora atrás, você só precisa pegar essa decisão aqui, copiar e colar essa decisão, fazer exatamente aquilo que eu, Gui Teles, estou fazendo. Eu faço toda a estratégia, todo o gerenciamento, você simplesmente foca no seu trabalho, copia e cola as minhas decisões, nada mais. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que seguem a carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está exposta em Bitcoin e nós estamos prontos para vender as nossas posições. Caso você queira vender junto comigo mais uma vez, e lembre-se que a última venda que foi feita dentro da carteira Rumo ao Milhão foi antes da queda que nós tivemos no dia 10, onde as altcoins simplesmente viraram pó naquele momento. A carteira Rumo ao Milhão ela ficou 100% protegida, não tivemos nenhum drawdown, zipo, zerinho, nadinha, porque nós estávamos vendidos. Pelo contrário, nós tivemos lucro, que a posição que nós tínhamos dentro da carteira era em ouro. Caso você queira estar junto comigo nos próximos pontos de venda, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!